amigos, boa tarde. Viva quarta-feira e boa tarde para você. Fiel quase morre assassinado por ex-pastor de uma igreja. Ele foi ferido quando tentava defender o patrimônio do templo. O ex-pastor é viciado em drogas e já vendeu instrumentos musicais da igreja para sustentar o vício. Uma comunidade revoltada e 3 ônibus destruídos a pau e pedra. Os moradores do Morro dos Alagoanos, em Vitória, protestaram contra a morte de um jovem durante troca de tiros com a polícia. No terraço de um prédio comercial, numa sala enorme, a polícia descobre mais um ponto de jogos ilegais. Havia um esquema para jogar bingo sem chamar atenção. A adolescente confessa participação no assassinato de professor de educação física. O crime foi no litoral sul do estado. O menor queria roubar a moto e o celular da vítima. Primeiro, os bandidos entraram para fazer o reconhecimento. E depois de estudar a loja, partiram para o ataque 1, 2, 3 vezes na mesma semana e sem muito esforço. O que fizeram? Uma espécie de pescaria. Desse jeito, eles conseguiram levar as quase 50 bolsas que estavam nessa prateleira. De volta aquele velho jeitinho para economizar água. Amigos, a seca está castigando o Espírito Santo. O TN vai mostrar como poupar e reaproveitar a água. Vocês nem imaginam o estrago que causa uma torneira que pinga. Em Fundão, as torneiras nem pingam, estão secas. Os moradores estão há quase uma semana sem abastecimento. É preciso ficar de olho no carro-pipa para ter água em casa. Então vamos de emprego. Selecionamos vagas para cozinheiro, analista de negócios, supervisor de vendas, mecânico, representante comercial. Pensa que acabou? Tem muito mais. Morre o médico que fez um apelo pela vida. Dr. Rogério Guasti recebeu um coração novo, mas depois de quase 3 meses internado, ele não resistiu. Justiça determina redução no preço do pedágio em Guarapari. Hoje, quem passa pela Rodovia do Sol, paga R$ 8,50. O tempo muda e a garganta inflama. Isso faz sentido? Dr. João responde. Pessoal, Dona Maria Aparecida, ó, não é boba não, ela tá sempre agasalhadinha, só esfriar um pouquinho que a garganta dela dói, irrita. Pois é, doutor João vai falar sobre esse assunto, não perde não, já. Tudo isso e muito mais no retorno, claro, do Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho. Até já, pessoal. Olá, amigos, tudo bem? Já estamos de volta, 14 de setembro de 2016. Boa tarde, claro, para todos vocês que estão em casa nos assistindo e muito obrigado pela audiência. A gente começa assim, um ex-pastor viciado em drogas agrediu um dos membros da igreja para tentar invadir o local. Ele acabou preso por tentativa de homicídio, Ingrid. O templo fica no bairro Vista da Serra e já foi arrombado pelo mesmo suspeito, Rafael Barcelos, que ainda tem o título de pastor na placa da igreja, já chegou a vender instrumentos do culto para sustentar o vício. O sangue na porta da igreja é de um membro que tentava defender o patrimônio das mãos do antigo pastor. O jovem de 19 anos, que está afastado do cargo há cerca de 7 meses, queria as chaves da congregação. Ele falou assim, me dá a chave, rapaz, senão você vai se arrepender. Aí ele não quis dar, Rafael foi lá dentro, pegou a faca e voltou e bateu no braço dele, falou, me dá a chave, rapaz. Aí ele deu um chute em Rafael caiu ali para baixo. Ele puxou a faca e enfiou a faca aqui, debaixo do peito aqui. Após a confusão, Rafael Barcelos, o ex-pastor, foi detido pela polícia por tentativa de homicídio. Rafael é usuário de drogas e já chegou a vender instrumentos da igreja para sustentar o vício. Não lembro de nada do que aconteceu. Eu acho que eu cheguei aqui desmaiado, só pode. De acordo com a esposa, Rafael é viciado em crack desde a adolescência. Há cerca de 7 anos ele teria se convertido ao evangelho. Há 2, ele fundou essa igreja e esteve à frente dela até então. Nesse meio tempo, ele teve 2 recaídas que inclusive foram assumidas à comunidade. E mesmo em meio a toda essa confusão, o nome dele continua na placa da igreja como pastor presidente. E era esse o poder que ele queria retomar. De acordo com a esposa, Rafael queria todas as chaves da congregação e ameaçou não permitir que fossem realizados novos cultos e reuniões. Falando que era ele que mandava, que tudo era dele e que nós não ia pisar o pé e queria outra chave. É o crack mesmo, esse crack é o inferno. Eu já fui cracuda também, eu roubava da minha mãe, eu fazia um monte de coisa assim, a gente faz, não tem, sem limite.
O nome de um viciado na placa da igreja é motivo de indignação por parte desse senhor que é de família evangélica. Isso escandaliza até as outras igrejas que estão legalizadas, que têm um nome a preservar, aí usam o nome de pastor, o escândalo vem atingindo todos os pastores. Pois é, amigos, o ex-pastor foi autuado por homicídio e levado para o presídio de Viana. Uma noite de terror para moradores do Morro dos Alagoanos, em Vitória. Ônibus foram destruídos com pedras gigantes e pedaços de madeira. Até uma suposta bomba caseira teria sido utilizada por manifestantes. Olha, o protesto foi pela morte de um jovem ocorrida no domingo. Olha, o rapaz foi atingido por tiros num confronto entre a polícia e os bandidos. A manifestação desta noite já é a segunda que acontece no bairro. 3 ônibus destruídos e barreiras montadas no meio da pista. Mais um fim de tarde marcado por protesto no Morro dos Alagoanos, em Vitória. Manifestantes montaram 3 barricadas, 2 no morro e uma na parte de baixo, na Avenida Santo Antônio, onde eles interceptaram a passagem destes coletivos. Janelas foram quebradas por manifestantes que estavam armados com pedras e pedaços de madeira. Até uma suposta bomba caseira teria sido utilizada. Por sorte, apenas motoristas e cobradores estavam nos ônibus e nenhum deles se feriu. Mas o que restou foi um cenário de destruição e uma onda de medo que tomou conta do bairro. O protesto era pela morte de Geidson Moretzon Barbosa, de 22 anos. O rapaz morreu no último domingo durante uma troca de tiros com a polícia militar. Segundo a polícia, militares faziam patrulhamento no morro quando foram recebidos a tiros. No confronto, Geidson acabou atingido por 2 disparos e morreu. Esta é a segunda manifestação feita no local. A PM acompanhou toda a movimentação, que terminou com a chegada de reforço policial e do Corpo de Bombeiros. Depois de quase 3 horas, as 3 barricadas montadas aqui pelo protesto já foram desmontadas. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros trabalham agora para liberar o último ponto. Os ônibus que estavam aqui também já começaram a ir para a garagem. Logo depois da limpeza das vias e da retirada dos ônibus, a movimentação no bairro voltou ao normal. Ninguém quis gravar entrevista, mas a promessa é de que novas manifestações sejam realizadas. Bom, a PM disse que os policiais foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas quando se depararam com 4 suspeitos, 2 armados. Geidson era um deles. Segundo o PM, ou a PM, o jovem apontou a arma na direção dos militares que revidaram. O rapaz chegou a ser socorrido, mas infelizmente morreu no hospital. Pois é, Torino, a PM ressaltou ainda que está pronta para intervir e prender pessoas armadas. E para quem atentar contra a vida dos servidores públicos em serviço, será utilizada a força necessária para conter a agressão. Bandido que escala, bandido que pesca, bandido que leva medo e prejuízo em Vila Velha. A loja foi arrombada 4 vezes em uma semana. O comerciante tomou várias medidas, reforçou a segurança, mas não adiantou. Um imóvel abandonado é por onde os criminosos entram. Veja aí. Os funcionários da loja de artigos infantis estão com medo. É que em apenas uma semana foram 4 invasões. A primeira, que aconteceu durante o feriado, quase não foi percebida. Eles acreditam que os criminosos estavam apenas sondando o local. No cantinho a gente percebeu que havia alguém entrado, colocado fogo, ficou a fuligem. Então a gente percebeu que alguém estava rondando. Não demorou muito para o primeiro prejuízo acontecer. O vídeo feito quando a loja foi aberta mostra que os bandidos fizeram um buraco na grade e, após quebrar um dos vidros da janela, levaram produtos da loja e um notebook que ficava sobre essa mesa. No terceiro episódio, os criminosos se depararam já com a grade consertada. Havia apenas esse buraco aqui porque não deu tempo para trocar o vidro. Eles não queriam ter o mesmo trabalho novamente. O que fizeram? Uma espécie de pescaria. Desse jeito, eles conseguiram levar as quase 50 bolsas que estavam nessa prateleira. Só neste episódio, o prejuízo foi contabilizado em cerca de R$10 mil. Até mesmo por conta dessa pescaria que eles fizeram, eles danificaram também nessas bolsas. Se eles pegam um produto para passar para frente, né, o produto também não pode estar danificado. E eles nem se preocuparam com isso. Providências foram tomadas. O muro que dá acesso à janela recebeu segurança, mas não adiantou.
Na madrugada desta terça, os criminosos entraram novamente e tentaram arrombar a porta do estoque, mas saíram sem conseguir levar nada. Uma escada da loja foi encontrada no muro que dá acesso a outra residência. Os funcionários acreditam que eles tenham fugido por aqui. As invasões começaram agora, mas o problema que pode ser o motivo pelo qual elas andam acontecendo já é antigo. O perigo literalmente mora ao lado, em um imóvel abandonado. De acordo com moradores, a casa onde funcionava o Centro de Referência Especializado em Assistência Social na Praia da Costa foi tomado por moradores de rua e usuários de droga. E dá para ver que o local, que está completamente depredado e sem cuidados há tempo, anda sendo frequentado. E isso tem sido motivo de muita insegurança na região. A gente se sente frágil, fragilizada e pede providência, né, à segurança, né, aos órgãos públicos. Atenção, moradores, a Prefeitura de Vila Velha disse que o imóvel era alugado sim e foi devolvido para o dono. Já foi 2 vezes notificar o proprietário, mas ele não aceitou. Agora foi enviada uma notificação via carta registrada. O dono do imóvel terá um prazo para resolver a situação. Se não fizer, será multado. Pois é, Torino, eu vou te falar que ali está realmente um perigo. É a saída da ponte, tem um sinal de trânsito, então está em segurança geral ali para motorista, para quem passa ali. Fica fácil para bandido ter uma casa para eles, né? Praticamente uma casa própria para fazer o que quiserem. Pois é, precisa tomar providência urgente mesmo. Vamos falar de uma coisa que está latente aí, a falta d'água preocupa muito. De acordo com o Comitê de Bacias Hídricas, mais de 30 municípios capixabas enfrentam uma crise aguda. Muitos moradores já não sabem mais o que fazer. Em Itaguaçu, por exemplo, noroeste do estado, você deve conhecer, o prefeito já cogitou até esvaziar a cidade por causa dessa situação. Pois é, caso a situação não mude. Isso? Enquanto uma chuva boa não vem, cada um deve fazer a sua parte. Dona Ernestina é exemplo. A conta de água dela até caiu e com mudanças simples. Uma torneira pingando, por exemplo, chega a gastar 46 litros por dia. Para lavar a louça é assim, um pouquinho de água e só. Dona Ernestina economiza bem, viu? Enxágua só um pouquinho e fecha a torneira. Na área de serviço tem economia também. O que sobra da máquina de lavar, ela usa para passar pano. Ah, e na hora de fazer comida, se tiver que dar uma lavadinha nas verduras, ela não deixa água ir pro ralo, não. O que acumulou na vasilha vai tudo para as plantas. Nada de esquecer daquela torneira aberta, desperdiçar? Desperdiçar nada. A água da máquina reaproveito toda para lavar quintal, passar pano no chão. E as plantinhas agradecem também, né? Eu também, né? Com a água que lava os legumes, as verduras, coisas, a gente joga água lá nas plantinhas. Com isso, ela economiza muito bem. Em 3 meses, a conta diminuiu uns 40, 50 reais. É uma boa diferença, né? É. A gente convidou também uma educadora ambiental para avaliar tudo que Dona Ernestina vem fazendo para economizar. Então, Luzia, você viu que nossa amiga aqui está 100% na economia. Que exemplo, né? Ela está muito correta no que ela faz. Você vê que ela lavou as verduras, as folhagens e guardou a água para reutilizar na limpeza da casa. Isso economiza muito. Essas pequenas atitudes, né, economizam demais, não é verdade? Sim. Nesse momento, a gente tem que reduzir mesmo o consumo de água. Quanto mais você reduzir, melhor, porque não tem chovido. O Rio Santa Maria, o Jucu, que abastece a Grande Vitória, estão cada vez mais secos. Uma torneira pingando, são 46 litros de água por dia. 46 litros. É muita água que a gente desperdiça. Então, a gente tem que corrigir os vazamentos, torneira pingando, tem que consertar, nada de desperdiçar. Dona Ernestina tá de parabéns então, viu? Desse jeito, o bolso e a natureza agradecem. A água é o esteio da gente, né? Se faltar água, como a gente vai sobreviver? Você sobrevive até sem comida, mas sem água não tem jeito. É isso mesmo, Dona Ernestina, nome bonito, parabéns pela atitude da senhora. E você, está fazendo isso também? E você viu aí, Ingrid, olha só, uma torneira pingando pode gastar 46 litros de água por dia. É bom a gente verificar se tem vazamentos em casa. Já foi olhar no banheiro lá? É verdade, já? Torino. E nunca é demais lembrar de fechar a torneira enquanto escova os dentes, lava as mãos, evitar banhos demorados. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue enfrentar essa crise de uma forma menos pior, né? Isso não é brincadeira, é uma situação muito séria, a falta d'água. Fique ligado, viu?
Momento otimismo no TN. Hora de falar de emprego, oportunidades. Há vagas para vendedor, cozinheiro, analista de negócios, consultor de intercâmbio, supervisor de vendas, gerente comercial, diretor de compras, mecânico e representante comercial. Cadastro no site cato.com.br.